Não prenda a respiração, mas estamos muito perto de atingir um marco importante na história da humanidade. Alguns cientistas dizem que os próximos 2 séculos serão decisivos para nós. Seremos uma mísera civilização do tipo 0 para sempre? Ou explodiremos nas estrelas como seres de nível superior? Você não sabe o que é uma civilização do tipo 0? Deixe-me explicar. À medida que nossa espécie se torna maior e mais inteligente, nossas necessidades de energia aumentam muito. E isso não é apenas porque todos queremos manter nossos secadores de cabelo funcionando, mas também porque todas as nossas máquinas sofisticadas precisam de energia. Nossos dispositivos de transporte, fábricas e ferramentas de comunicação. A escala de Kardashev é útil para medir o grau de avanço de uma civilização, com base na quantidade de energia que possui. Até o momento, há 7 níveis teóricos em que uma civilização pode estar, de acordo com a maioria dos especialistas. Vou poupá-lo da pesquisa no Google. Alguns cientistas estimaram que os seres humanos estão em um nível de apenas 0,72. Ainda não somos nem do tipo 1. A escala foi inventada por um cientista chamado Nikolai Kardashev em 1964. Ele a criou para ajudar a procurar sinais de vida no espaço por meio dos sinais que poderiam ser emitidos. Sua escala tem 3 níveis principais que mostram a quantidade de energia a que uma civilização tem acesso. Com o passar dos anos, outros pesquisadores acrescentaram muitos outros níveis, que são ainda mais avançados. Essa escala não mostra apenas o acesso à energia, mas também o nível de conhecimento de uma civilização. Uma designação de tipo 1 é quando uma espécie pode reunir e armazenar toda a energia de uma estrela próxima para alimentar sua população crescente. Isso significa que precisamos aumentar nossa produção de energia em 100 mil vezes para atingir esse status. Alguns cientistas dizem que poderíamos alcançar o tipo 1 em 100 a 200 anos. Mas, para isso, precisaríamos aproveitar toda a energia da Terra. Parece incrível, mas comparado ao que as sociedades avançadas com classificações mais altas podem fazer, esse é apenas um nível básico de controle. O próximo nível é chamado de Tipo 2. Ele pode controlar toda a estrela próxima e usar toda a sua energia. Uma maneira de conseguirmos fazer isso um dia é construindo algo chamado Esfera de Dyson. Vou poupá-lo dos detalhes técnicos. Mas é como uma bola gigante que gira em torno de uma estrela e coleta toda a sua energia, enviando-a de volta ao planeta de onde veio. Com essa quantidade de energia, nada na ciência poderia destruir uma civilização do tipo 2. Se os seres humanos chegassem a esse status e um objeto do tamanho de uma lua estivesse se dirigindo para a Terra, poderíamos simplesmente vaporizá-lo ou até mesmo mover Júpiter para bloqueá-lo. As civilizações do tipo 3 tornam-se especialistas em energia e podem viajar pela galáxia. Os seres humanos que evoluírem para esse tipo podem parecer muito diferentes de nós, como máquinas com partes biológicas e robóticas. Eles podem até desprezar os humanos normais? É improvável que você faça amizade com uma pessoa do tipo 3, é isso que estou dizendo. Esses humanos também podem ter colônias de robôs capazes de se replicar e se espalhar pela galáxia. Mas há limites para suas viagens devido às leis da física. Ou pelo menos as que conhecemos hoje. A menos que se invente uma nova maneira de viajar mais rápido que a luz, ou se teletransportar por buracos de minhoca, que atualmente são apenas teorias. Kardashev acreditava que uma civilização do tipo 4 não poderia existir. Essa é a razão pela qual ele não foi além do tipo 3 em sua escala original. O cientista achava que esse era o limite que qualquer espécie poderia atingir. Algumas pessoas concordam, mas outras acreditam que poderia haver níveis ainda mais altos de civilização. As do tipo 4 e superiores foram teorizadas por outros cientistas. Uma do tipo 4, por exemplo, seria capaz de aproveitar toda a energia do universo e até mesmo viver dentro de buracos negros. Essa tecnologia precisaria usar leis da física que ainda não entendemos, e talvez nem tenhamos os recursos para descobrir no momento. O tipo 5 é ainda mais surpreendente. Esse seria um nível em que os seres têm o poder de controlar o próprio universo. Ele também existiria em um mundo com vários universos paralelos. Os humanos estão longe de atingir esse nível, mas se cuidarmos de nosso planeta e uns dos outros, quem pode dizer que isso não será possível um dia? Esses tipos de civilizações teriam a capacidade de viajar para universos diferentes e até mesmo de criar o nosso próprio.
Eles teriam controle sobre a realidade, sua população seria tão grande que seria, pelo menos em teoria, indestrutível. Uma civilização do tipo 6 é ainda mais poderosa. Ela teria os meios não apenas para criar e viajar para outros universos, mas também para controlar as regras básicas de funcionamento desses mundos. Existiria em vários universos diferentes ao mesmo tempo e poderia afetar todas as leis da física como as conhecemos. Ela também existiria em muitas versões diferentes de espaço e tempo, com passados e futuros diferentes. Uma civilização classificada como tipo 7 ou K7 é capaz de viajar e controlar todo o omniverso, termo que se refere a todos os universos, dimensões e realidades existentes. Acredita-se que esse nível de poder venha de um indivíduo e não de uma civilização, pois esta teria se fundido em uma entidade que é onisciente, onipotente e está presente em todos os lugares. Ok, vamos desacelerar um pouco. Antes de alcançarmos todos esses níveis incríveis, precisamos pelo menos nos tornar nível 1, certo? Mas o que seria necessário para isso? No momento, os seres humanos não são avançados o suficiente, porque usamos apenas algumas fontes de energia, como madeira, carvão e petróleo. Mas existem muitas outras fontes que ainda não descobrimos ou usamos. Precisaríamos depender exclusivamente de fontes renováveis como vento, sol e água para atender às nossas necessidades energéticas. Essa energia seria tão acessível que talvez você não precisasse mais pagar pela conta de luz. Em uma civilização do tipo 1, a energia seria tão essencial quanto o ar. Uma estratégia seria transformarmos os desastres naturais em algo positivo. Por exemplo, usar os tsunamis para produzir eletricidade. Poderíamos depender menos das obras de construção e utilizar os terremotos para nos ajudar a mudar o terreno. Ao controlar as fontes de energia do planeta, também poderíamos fazer o mesmo com o clima. Por exemplo, se um determinado lugar estivesse passando por uma seca, poderíamos simplesmente enviar nuvens de chuva para trazê-lo de volta à vida. Se nos tornarmos uma civilização do tipo 1, talvez consigamos equilibrar a quantidade de carbono na atmosfera e acabar controlando a temperatura do nosso planeta. Isso significa que os desastres naturais se tornarão mais fáceis de prever e menos danosos. Além disso, talvez possamos até mesmo viver em lugares que nunca imaginamos ser possíveis, como debaixo d'água, no topo de montanhas geladas ou no deserto. Então, quão perto estamos desse nível de atualização? Um estudo recente analisou as diferentes maneiras de obter energia, como combustíveis fósseis e fontes renováveis. O problema é que cada maneira tem suas limitações. Para algumas, temos materiais limitados. Para outras, pelo menos por enquanto, os custos são muito altos. Assim, a equipe por trás desse estudo adotou uma abordagem cuidadosa para fazer cálculos precisos. Ela descobriu que podemos atingir um alto nível de energia, mas não antes do ano de 2371. Esse estudo mostra apenas uma maneira de nos tornarmos uma civilização avançada, mas também é possível que cheguemos lá de uma maneira completamente diferente. Além disso, não podemos nos esquecer, a primeira regra para se tornar uma tecnologia avançada é não ser extinto. Eu sei, isso parece um pouco redundante, mas em nossa busca para aproveitar toda a energia que esse planeta tem a oferecer, também precisamos protegê-lo da melhor forma possível. Até conseguirmos viajar para os confins do universo, a Terra ainda é o único lugar que chamamos de lar. Quão sozinhos estamos na nossa galáxia? Grilos. Sim, estamos quase sozinhos aqui. Mas será que existem outras civilizações à espreita em algum lugar lá fora, nas profundezas da Via Láctea? Elas poderiam ter más intenções e ser uma ameaça para nós? Como se precisássemos de mais ameaças. Bom, ei, vamos nos divertir um pouco com isso. Alguns teóricos revisaram a história humana e as ações passadas uma contra a outra. Não tem prêmios de Miss Simpatia lá. E, supondo que fosse de alguma forma como nós, usaram isso para calcular a probabilidade de invasores espaciais. Eles determinaram que poderia haver 4 civilizações malignas em nossa galáxia. As 4 podem estar ansiosas por dominação intergaláctica, ou talvez apenas por uma boa partida de dominó. Elas podem ser altamente avançadas em tecnologia, ou podem ter acabado de inventar uma versão maligna dos consoles de games.
Para entender o quão avançadas essas culturas podem ser e o que esperar, há uma maneira de definir seus níveis de ameaça. Um método chamado Escala de Kardashev analisa as possíveis habilidades das nações intergalácticas. Com 3 níveis diferentes, essa escala analisa a quantidade de energia que uma civilização poderia tirar de sua estrela, indicando seu nível de tecnologia. Isso inclui apenas aquelas que alcançaram a comunicação interestelar. Portanto, quaisquer outros seres que usem, digamos, pombos espaciais serão, é claro, excluídos. O tipo 1 mostra que elas podem aproveitar a energia do Sol, mas apenas do que é recebido dentro de seu próprio planeta, como painéis de energia solar. O tipo 2 é onde elas podem usar a energia diretamente do Sol, como através de uma esfera de Dyson. É usada para aproveitar toda a energia do Sol, tendo sido construída inteiramente em torno dele. E por fim, o tipo 3, onde a civilização pode usar todos os elementos fornecidos pela galáxia, com o poder não apenas de aproveitar a energia das estrelas, mas também dos buracos negros, até mesmo do buraco negro supermassivo central. Esses níveis são importantes para avaliar como as civilizações avançadas podem estar por aí. Estima-se que a Via Láctea tenha cerca de 13,6 bilhões de anos. Os humanos modernos só existem nos últimos 200 mil anos, e estamos apenas no tipo 1. É assustador imaginar o tempo que outros seres tiveram para se desenvolver. Somos considerados um pouco tardios em comparação. A Terra está, digamos, atrasada para a festa, porque estamos localizados nos braços externos da galáxia. Matemáticos acreditam que sistemas estelares mais centrais tiveram mais tempo para progredir. Com isso em mente, quão comuns seriam outros seres inteligentes na galáxia? Com todos os eventos com potencial para terminar a vida a que a Terra sobreviveu, é um milagre ter um planeta como o nosso e sermos únicos, ou não? Há 100 trilhões de estrelas em nossa galáxia, e existem até 200 bilhões de planetas, com cerca de 300 mil exoplanetas capazes de sustentar o tipo de vida que conhecemos. Desses planetas habitáveis, como poderíamos dizer que tem outros seres ansiosos para nos enviar um e-mail? Ninguém teve tempo de contar individualmente, é claro. A equação de Drake pode nos dar alguns números aproximados se tomarmos as médias de alguns fatores-chave. Ela detalha os critérios de quantos planetas com vida seriam inteligentes o suficiente para fazer comunicação. Os números são enormes, considerando quantas estrelas podem ter planetas. E a partir daí, nós destilamos ainda mais para aqueles dentro da zona habitável do Sistema Solar. Esta zona é chamada de Zona Cachinhos Dourados, pois não está muito longe do Sol e nem muito perto dele. Está no lugar certo. Reduzimos ainda mais os números calculando qual desses planetas habitáveis será capaz de sustentar a vida. E desses lugares aleatórios, a equação assume a probabilidade de quantos desses planetas teriam seres inteligentes e se eles seriam inteligentes o suficiente para se comunicar. Os critérios são complicados e, portanto, não é uma equação fácil de explicar. Mas, de acordo com sua estimativa, pode haver até 100 milhões de planetas com civilizações inteligentes. Mas, assim como na história ou nas dificuldades da Terra, essas civilizações também podem ter seus desafios. Eventos que exterminam o mundo devem ser adicionados na equação, como asteroides, explosões solares, supervulcões e supernovas. Eles também podem se destruir através da tecnologia, como dominação da inteligência artificial ou nanotecnologia, ou afetando seus próprios ecossistemas e ficando sem recursos, ou apenas agindo estupidamente. Se considerarmos isso na equação, as civilizações vivas restantes podem ser de cerca de 15 mil. Mas o que poderiam querer dos humanos? Temos uma abundância de materiais raros na Terra que podem ser valiosos, prontos para serem colhidos e facilmente coletados, além de uma grande quantidade de água que poderiam sugar. O hidrogênio é um elemento necessário para combustível de foguetes. Embora essas coisas não sejam exatamente raras na galáxia e possam ser colhidas mais facilmente de outros sistemas solares ou asteroides mais próximos, nossa tecnologia pode ser intrigante para eles. Nossa gama de inovações na Terra, inventadas enquanto isoladas em países separados, ajudou a fornecer diferentes caminhos tecnológicos ao redor do mundo. Outras civilizações poderiam ter seguido um caminho completamente diferente. E não sabemos a importância de muitas coisas que temos na Terra, como o karaokê. O mesmo vale para as ciências aplicadas, onde elas podem ter evoluído em atmosferas diferentes com elementos diversos. A ciência deles seria afetada principalmente por isso, e a nossa lhes forneceria mais conhecimento. Depois há uma das coisas mais raras da galáxia, que a Terra pode sustentar a vida. Isso seria muito útil para um viajante intergaláctico, em vez de passar pelo longo processo de terraformar um planeta inabitável. Por que não tomá-la?
Com um posto avançado aconchegante, seria um lindo destino de férias quando eles precisassem de algum tempo longe de conquistar outras civilizações. Felizmente, eles não estariam interessados em nos comer, ou provavelmente não teriam apetite por nada na Terra. Eles precisariam ter uma bioquímica semelhante e as mesmas enzimas para processar as moléculas a partir das quais fomos construídos. Ufa! Mas a coisa mais provável que eles gostariam é de remover qualquer competição. A maior ameaça para eles é qualquer coisa que ofereça um desafio à sua dominação. Mas antes de você ficar muito assustado com essas civilizações malignas, isso foi baseado no comportamento humano. É possível que qualquer ser lá fora possa não ter muitas de nossas emoções humanas. Por exemplo, sua capacidade de raiva pode ser limitada, ou eles podem ter evoluído sem ela. Eles podem vir de um mundo com uma história tão diferente da nossa que poderiam confiar demais, fazendo com que a gente vire a civilização maligna. Mas, novamente, eles também podem não ter empatia e outros traços positivos que temos. Bom, vamos torcer para que eles só tenham nossos traços agradáveis. Felizmente, há uma grande coisa que nos separa de todo o resto. A galáxia é enorme e leva muito tempo para se ir a qualquer lugar, até mesmo aos nossos sistemas solares mais próximos. A coisa mais rápida que enviamos para o espaço é a sonda Galileu, que viaja até 170 mil km por hora. Mesmo assim, levaria 72 mil anos para chegar ao sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri. Ainda assim, com uma sonda guiada a laser recém-proposta capaz de viajar a 1/5 da velocidade da luz, ainda levaria até 20 anos para fazer a viagem. Em uma escala maior, a Via Láctea tem mais de 105.700 anos-luz de diâmetro. Se uma civilização fosse capaz de desenvolver a velocidade da luz, levaria centenas de milhares de anos para viajar de uma extremidade à outra. Com uma enorme distância entre o pequeno número de civilizações, o único contato bem-sucedido seria através de viagens interestelares avançadas. Mas, para conseguir fazer uma jornada tão longa, quanto maior a massa a ser acelerada, mais energia é necessária. Portanto, não é provável que algo muito grande seja enviado. Mas eles poderiam viajar para cá muito rapidamente, em um pequeno ônibus usando a capacidade de quebrar as leis de velocidade cósmica. Eles já podem estar aqui nos observando de perto, ou apenas assistindo a Netflix. Eles precisariam de tecnologia muito avançada, e teoriza-se que o número de espécies que obtém isso seja de apenas 2 das 15 mil. Isso significa que há uma chance de 0,01% de civilizações malignas serem incapazes de nos visitar em breve. Se eles sabem que estamos aqui e querem algo de nós, é provável que levem milhares, se não milhões de anos para chegar. Então temos muito tempo para relaxar. Pode curtir mais ou... Sabia que os humanos são mesmo pessoas do espaço? Você nasceu lá. Caramba, eu também. Todos nós. Mas para que os humanos estejam aqui na Terra, muitas condições precisam ser precisamente corretas. Ou seria altamente improvável que existíssemos. Mas estamos aqui. Primeiro nós e quaisquer outras criaturas que possam estar pelo espaço. Temos que viver em um planeta orbitando uma estrela branco-amarelada. E não uma vermelha ou azul. Não uma azul, porque ela queima muito rápido, em alguns milhões de anos. E não haveria tempo para a evolução fazer sua magia relativamente lenta e produzir seres inteligentes. A desse tipo também tende a inchar e ficar vermelha, quando colapsa e explode. Isso torna altamente improvável que qualquer civilização possa prosperar perto de uma estrela azul. As vermelhas, que são de longe o tipo mais numeroso, também não parecem boas opções para as civilizações inteligentes orbitarem. Elas são tão frias e tão fracas que um planeta que poderia desenvolver uma civilização deveria orbitar muito perto de uma, o que o deixaria exposto à intensa e mortal radiação de raios X. Portanto, embora as estrelas vermelhas sejam as mais numerosas e pareçam ter muitos planetas em sua órbita, elas não são uma boa opção para hospedar vida inteligente e civilizada como a nossa. A missão então ficou para as amareladas, que são cerca de 10% do total. No entanto, um fato importante deve ser considerado antes de se cogitar a possibilidade de vida inteligente em torno de uma estrela amarelada. Esta deve ser de terceira geração. Apenas a desse tipo irá conter a diversidade química suficiente para sustentar formas de vida avançadas. Cada vez que uma estrela explode, são criados elementos mais pesados e complicados. A explosão expulsa esses elementos, que acabam entrando em uma nebulosa. A gravidade dentro da nebulosa formará gradualmente a próxima geração de estrelas, e assim por diante. Nossos corpos precisam de cálcio para nossos esqueletos e dentes. Nossos cérebros precisam de zinco para ajudar a criar os sinais eletroquímicos que nos fazem nos mover, sentir
e pensar. Nosso sangue precisa de ferro, portanto nossos corpos precisam ter se formado em torno de uma estrela de terceira geração e uma amarela. Surpreendentemente, a Terra tem todos os 94 diferentes elementos do universo que ocorrem naturalmente, do hidrogênio ao plutônio. Talvez seja por isso que estamos aqui, e temos que agradecer ao nosso Sol, esta anã amarela de terceira geração por isso. Por que amarela? Porque ela queima de forma muito constante por fusão nuclear, sem alterar significativamente o brilho, ao longo de bilhões de anos. Se nosso Sol se tornasse apenas 6% mais brilhante ou mais escuro, a Terra ficaria muito quente ou muito fria para sustentar a vida civilizada. Felizmente, ela está na zona habitável, ao redor do astro-rei, que é onde água líquida pode existir em um planeta. Mas isso nos leva à segunda condição necessária para que a vida inteligente resista no espaço: o próprio planeta. Estudos recentes com o telescópio Kepler mostraram que 1/4 de todas as estrelas anãs amarelas podem conter planetas semelhantes à Terra, na zona habitável em torno delas. Esse número é um tanto discutível. Pode ser apenas 1 em cada 33, mas ainda há muitos planetas orbitando estrelas amarelas em zonas habitáveis. Então, vamos considerar o segundo componente essencial para a vida inteligente no espaço: o próprio planeta. Aquele que abrigaria uma civilização inteligente deve ter muitas características particulares que não são fáceis de encontrar individualmente e ainda mais raras de achar em combinação. Mais importante ainda, deve ter proteção contra a estrela que está orbitando. Como as estrelas brilham pela fusão nuclear nos núcleos delas, o gás na camada externa do Sol, chamado de corona, é expelido para o espaço no que é chamado de vento solar. Os satélites dos Estados Unidos fazem leituras constantes da força do vento solar, que é principalmente núcleo de hidrogênio eletrificado, ionizado, juntamente com um punhado de núcleos atômicos de muitos outros elementos encontrados no Sol. Não é a atmosfera que protege a Terra, é a magnetosfera, que para ou desvia o perigoso vento solar, causando auroras quando este é atraído pelos polos magnéticos da Terra e eletrifica o ar da atmosfera superior como uma lâmpada fluorescente. Sem uma magnetosfera ao seu redor, qualquer planeta, mesmo aqueles em zonas habitáveis, seria torrado por uma chuva constante de núcleos de hidrogênio ionizado da sua estrela. Um planeta com vida deve ter uma magnetosfera forte o suficiente para desviar o vento solar. Nem todos os do nosso sistema solar contam com uma. Os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, até possuem, mas não podem ter civilizações. Dos mundos sólidos, apenas a Terra e Mercúrio apresentam magnetosfera, mas este é muito fraco para parar o vento solar por causa de sua proximidade com o Sol. Outro escudo protetor que mantém a Terra a salvo do Sol é sua atmosfera, que tem cerca de 480 km de espessura, com a maior parte concentrada a apenas 15 km da nossa superfície. Ela protege tanto da radiação ultravioleta, UV, do Sol, quanto dos raios X. O gás ozônio, que possui 3 átomos de oxigênio ligados a uma grande molécula de gás na atmosfera superior, bloqueia a maior parte da radiação UV do Sol de atingir o solo. Marte, cuja atmosfera é 1000 vezes mais fina que a da Terra, não conta com ozônio, e as emissões ultravioletas solares irradiam totalmente na superfície dele. Um planeta deve ser capaz de bloquear a radiação UV da sua estrela. Então, a composição específica da atmosfera é fundamental para que qualquer corpo espacial desse tipo tenha uma civilização inteligente. Nós temos, mas isso é uma mistura rara e precária. Também deve ter parte da sua superfície sólida para caminhar e se estabelecer sobre ela, e ainda uma crosta. É pura ficção científica considerar civilizações subaquáticas ou flutuantes nas atmosferas de outros planetas. Esta precisa contar com placas tectônicas que se movem, cujo movimento cria a subducção da crosta. Isso é quando uma placa tectônica desliza por baixo ou por cima de outra, trazendo a matéria fresca para a superfície. Essa renovação das propriedades químicas do planeta impede o equilíbrio químico, onde nada é reativo. Terremotos e vulcões também contribuem para o processo de renovação geoquímica. Isso mesmo, terremotos e vulcões são bons. A subducção de placas tectônicas, então, é outro item essencial para a vida. Marte não tem atividade de placas tectônicas, assim como Vênus e Mercúrio. Este é uma grande placa tectônica, mas não há atividade dela em andamento além de um leve encolhimento. Uma grande razão pela qual esses planetas não têm vida é que não existe reatividade geoquímica, porque não há subducção tectônica. Isso nos leva à Lua. Sim, dizer que ela nos mantém vivos
pode parecer exagerado, mas a contribuição dela para a vida por aqui é essencial. Primeiro, a gravidade lunar, enquanto ela se move através do espaço junto com o nosso planeta, não apenas faz as marés oceânicas fluírem, como também ajuda a nossa rotação a agitar ou movimentar o magma dentro da Terra. O movimento do magma no interior do nosso planeta, com seu alto teor metálico, contribui para a criação da magnetosfera terrestre. Assim, a Lua nos mantém seguros no espaço, ajudando o nosso mundo a se tornar um geodínamo e criando o nosso magnetismo. Ela é o maior satélite natural do Sistema Solar em comparação com o tamanho do planeta que orbita, ou seja, seu primário. Muitas pessoas consideram o sistema Terra-Lua como um planeta duplo, mas isso é outra história. Como ela está gravitacionalmente presa ao nosso planeta, age como uma vara de equilíbrio para um equilibrista. Assim, nosso mundo não oscila muito em comparação com outros planetas. Essa oscilação é chamada de libração. Se oscilássemos tanto quanto Marte ou Saturno, não apenas nosso clima se tornaria caótico, mas a agricultura teria sido impossível. Essas circunstâncias astronômicas raras ou únicas trabalham juntas para tornar o nosso mundo habitável para a humanidade. Muitos outros fatores não são astronômicos, como os evolutivos, biológicos e químicos, necessários para a existência de vida. As probabilidades ou improbabilidades estão se multiplicando. Juntos, temos muita sorte de estarmos aqui. Na verdade, é tanta que podemos ter ganho na loteria. Considerando todas as possibilidades, é duvidoso que qualquer outro lugar do universo seja tão afortunado quanto a Terra. Dezenas de espaçonaves e centenas de sondas decolam do nosso planeta e se dirigem para o irmão gêmeo dele, Vênus. Ele tem quase o mesmo tamanho da Terra e cerca de 80% da massa dela. As temperaturas são muito altas para os humanos e ali não existe o ar ao qual estamos acostumados a respirar. Mas fomos para lá porque os cientistas encontraram recentemente vestígios do gás fosfina, o que sugere que pode haver vida ali. A fosfina se origina de vários micróbios e bactérias. Assim, a humanidade embarca nessa jornada para descobrir a vida. Com a nossa tecnologia, um voo para Vênus levaria de 3 meses e meio a 6 meses e meio. Mas finalmente conseguimos. Naves espaciais estão pousando no planeta. E quando os primeiros humanos chegam na superfície, vêm desertos chamuscados pelo calor, lagos de lava e geysers de ácido venenoso. E é isso. Os cientistas calcularam mal os dados do radiotelescópio. A fosfina nunca existiu em Vênus. Portanto, estamos voltando aos foguetes e nos preparando para uma viagem mais longa através da nossa galáxia. Os pesquisadores acreditam que existam pelo menos 36 civilizações na Via Láctea, elas podem ser organismos vivos completamente diferentes de nós, com corpos e olhos diferentes. Talvez andem e falem de uma maneira muito diferente da nossa. Mas uma civilização avançada tem várias condições, como o progresso tecnológico e o uso da comunicação desenvolvida entre os indivíduos. Portanto, essas civilizações devem explorar o espaço, construir cidades e ser capazes de se comunicar como espécies independentes. Vamos olhar para a nossa galáxia e encontrar esses mundos civilizados. Assim, a Via Láctea é uma espiral de 100 mil anos-luz de lado a lado. Se uma estrela nasce em uma extremidade dela, em uma explosão superpoderosa, a luz desse evento não alcançará a outra extremidade até 100 mil anos depois. Existem cerca de 100 bilhões de estrelas e, perto de cada uma delas, pode haver mundos semelhantes ao nosso sistema solar. Vamos tentar encontrar esses mundos habitáveis usando peneiras gigantes. Primeiro, procuramos estrelas com muito ferro, cuja temperatura é perfeita para o desenvolvimento da vida. E o ferro no sistema estelar ajudará a formar os núcleos dos planetas que serão lar de outra civilização. Passamos a Via Láctea na nossa peneira. Vemos que há muitas estrelas que se encaixam na descrição, então precisamos de outro filtro. Agora vamos encontrar estrelas que se parecem com o Sol nesse momento. Elas devem ser cerca de 100 vezes maiores que a Terra e 333 mil vezes mais pesadas. Um critério importante é a idade. Quando uma estrela envelhece, ela começa a se expandir e se transforma em uma gigante vermelha. Nesse momento, pode absorver os planetas ao redor. A vida dela pode terminar com uma grande explosão que destrói tudo ao seu redor. Portanto, a que procuramos deve ser relativamente jovem. Vamos usar nossa peneira novamente. Existem menos estrelas, mas ainda assim são muitas.
Agora vamos nos concentrar nos planetas. Eles devem ficar na zona habitável da estrela, não muito perto, porque nesse caso a temperatura seria muito alta para que a vida nascesse, e nem muito longe. Então o planeta seria apenas um bloco de gelo sem nada vivendo nele, e com uma temperatura que deveria permitir que a água permanecesse líquida. Outro filtro é a idade do planeta candidato. Leva tempo para que uma civilização avançada se desenvolva. Com base na experiência da Terra, os cientistas acreditam que leve pelo menos 4,5 bilhões de anos para qualquer forma de vida evoluir ao nível humano. Então, estamos procurando planetas semelhantes ao nosso ou mais antigos. Usamos nossa peneira uma última vez e pronto. Temos 36 mundos onde uma civilização avançada é possível. Os pesquisadores conduziram esse estudo e o publicaram em abril de 2020, com base nesses mesmos critérios. Só falta descobrir essas civilizações e fazer o primeiro contato. Podemos detectar alguma usando as ondas de rádio que vêm dela. Suponha que haja um planeta A com organismos vivos primitivos. Milhões de anos de evolução e eles se tornarão uma civilização com tecnologia avançada. As ondas de rádio serão a forma como se comunicam. Então todo o planeta emitirá ondas de rádio como uma estrela emite luz. E aqui na Terra seremos capazes de captar esse sinal com antenas apontadas para o espaço. Mas há um problema com a distância entre os planetas. Por exemplo, o A está a 1000 anos-luz de distância da Terra. Quando ele começar a emitir ondas de rádio, esses sinais não nos alcançarão até 10 séculos depois. Nós aprendemos a emitir e receber ondas de rádio em 1895. E se a civilização do planeta A emitir um sinal de rádio ao mesmo tempo, não conseguiremos captar esse sinal até 2895. O mesmo acontecerá no planeta A. Enviamos uma mensagem na forma de um sinal de rádio ao espaço em 1974. Nele, codificamos nosso sistema numérico, o DNA humano e informações sobre o nosso sistema solar. Se houver uma civilização avançada no planeta A, ela será capaz de receber a mensagem apenas em 2974. E teríamos que esperar mais um milênio para obter uma resposta. Outro problema com as ondas de rádio é que elas não parecem um brilho constante no planeta, mas uma erupção. E são usadas apenas em um determinado estágio da civilização. No início, é o principal método de comunicação, mas depois começamos a utilizar telefones celulares, TV a cabo e fibra ótica. E à medida que a tecnologia avança ainda mais, nossas ondas de rádio levemente começam a desaparecer. Portanto, temos apenas cerca de 100 anos de uso ativo do rádio pela civilização. Um dia, captamos um estranho sinal de rádio de origem desconhecida. Suas características sugeriram que ele fora criado artificialmente, talvez por uma civilização do espaço sideral ou uma nave estelar de passagem. Outras pesquisas a respeito não deram resultados. Isso deu origem a muitas teorias e argumentos sobre o que realmente era. Pode ter sido um sinal da Terra refletido em um satélite voando pelo céu, ou talvez vestígios de um cometa a alguns anos-luz de distância. Mas vamos supor que tenha sido de uma civilização distante. Uma das 36 que provavelmente existem. Agora precisamos entrar em contato com ela. Então jogamos nossa bagagem em um foguete e partimos na direção do planeta suspeito. Nossos foguetes podem voar a 28.300 km por hora. Isso significa que um foguete pode cruzar os Estados Unidos inteiro em apenas 8 minutos. Mas ainda que uma civilização avançada vivesse perto de nossa estrela mais próxima, a Próxima Centauri, levaríamos cerca de 73 mil anos para chegar lá. Mesmo na velocidade da luz, seriam 4,2 anos. Portanto, precisamos resolver o problema das viagens espaciais. Nossos cientistas planejam atingir cerca de 1/4 da velocidade da luz com um laser. Um poderoso feixe da Terra empurrará uma sonda microscópica na direção certa. Ela pode chegar ao nosso destino em cerca de 17 anos. E em mais 4, quando o sinal dela chegar à Terra, saberemos se existe uma civilização avançada. Outra possibilidade para viagens mais rápidas do que a luz é a espaçonave Bolha de Dobra, que teria de comprimir o espaço à sua frente e esticá-lo através de sua cauda. Então seremos capazes de alcançar qualquer ponto do universo em literalmente alguns segundos. Mas essa viagem continua sendo uma fantasia para nós. Talvez possamos chegar a diferentes cantos do universo por meio de buracos de minhoca, que são atalhos semelhantes aos túneis. Mas há um problema. Esses buracos de minhoca podem ficar dentro de buracos negros, e são os objetos mais misteriosos do universo. Tão pesados que nem mesmo a luz consegue escapar da sua armadilha. Nossas espaçonaves também não suportariam a tensão. Existe ainda uma teoria de que a Terra é única porque nasceu em circunstâncias totalmente acidentais. Há 4,5 bilhões de anos, nosso planeta era um bloco de lava que começou a esfriar e se solidificar.
mas sua tranquilidade foi quebrada por um asteroide do tamanho de um planeta inteiro voando. A colisão ocorreu em um ângulo tal que a Terra não foi completamente destruída, mas parte do asteroide permaneceu na nossa órbita. Uma rocha pesada perto do nosso planeta estabilizou nossa rotação, e a interação gravitacional com os destroços gigantes fez nosso núcleo esquentar. Além disso, o asteroide nos trouxe muita água. Essa colisão é extremamente improvável. É como ganhar na loteria, várias vezes seguidas. Mas até agora não temos nenhuma razão para acreditar que existe vida no espaço sideral. Assim como não temos motivos para acreditar que não existam civilizações avançadas no universo, exceto a nossa. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Você está dirigindo para a casa da sua irmã quando, de repente, o céu muda. O clima frio fica escaldante em questão de minutos. As pessoas que estavam dando um passeio casual de outono agora tiraram os casacos e estão suando. Quem estava planejando fazer uma viagem de esqui no fim de semana, cancelou os planos no último minuto para ir para a praia. Era a hora do pôr do sol, mas o céu ficou claro como o dia. Você pega seus óculos de sol e continua dirigindo. As coisas não estão muito normais, mas as pessoas não parecem se importar.
Você liga o rádio e ouve todos em pânico com o sol. Não dá para entender nada. Eles estão misturando as palavras e dizendo 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pega seu telefone e vê o que está acontecendo nas redes sociais. É tudo a mesma coisa, não dá para entender nada. Apenas pessoas falando sobre como o Sol está se aproximando da Terra. Ouve-se passos pelo corredor silencioso. Um homem vestido com um terno elegante está a caminho de uma das reuniões mais importantes de sua vida. Adam anda pela sala de reuniões enquanto todos esperam para ouvir o que ele tem a dizer. Como o astrofísico-chefe, é responsabilidade dele descobrir o que está acontecendo e guardar segredo sobre isso por enquanto. Caso contrário, o mundo inteiro sucumbirá ao pânico e à histeria em massa, o que não será nada bom. Ele se senta na cabeceira da mesa enquanto todos esperam pelo que ele tem a dizer. O clima é de tensão, e ninguém está falando uma palavra. Ele tira os óculos e os coloca sobre a mesa. Todos observam cada movimento seu. Ele pega alguns arquivos da sua pasta e começa a ler. Sua voz comanda a sala. Meus caros colegas, receio que o pior tenha ficado para nós. Algumas inúmeras horas de observação e análise consistentes, descobrimos que um pedaço do Sol abandonou sua órbita e está vindo em nossa direção. Ainda não sabemos qual parte do Sol, mas sabemos que uma vez que nos atinja, podemos não ter mais uma Terra para chamar de lar. A tensão na sala é visível. Todos se olham confusos. Adam responde a tantas perguntas quanto pode, mas nem mesmo ele tem todas as respostas. Em questão de minutos, a imprensa vaza algumas gravações do discurso de Adam. O mundo enlouquece. Voltamos à sua cena. Você acabou de ouvir um trecho do discurso de Adam e não está muito convencido. Mesmo que o céu esteja ficando mais claro a cada segundo, não há motivo para pânico. Você continua dirigindo e, de repente, sente uma vibração intensa. Seu carro levanta do chão e os vidros quebram. Você sai e se abaixa para se proteger. Então vê um objeto parecido com um cometa cair no meio do nada, a quilômetros de distância. Mais desses objetos parecem estar indo em direção ao solo. Você liga o carro e sai, tentando encontrar um lugar para se esconder. As cinzas começam a cobrir o céu, o que o torna ainda mais quente. A terra está escaldante. Enquanto isso, o tráfego está aumentando. Pessoas querem fugir, mas não tem nenhum lugar real para se esconder. Você acaba abandonando o carro e vai a pé, tentando encontrar um lugar para se refrescar e fugir dos raios do sol. Mesmo que as cinzas estejam cobrindo o céu, o sol ainda está raiando através delas. Você vai para a floresta e encontra uma caverna para se refrescar. Ainda está quente, mas pelo menos você pode se acalmar e descobrir seu próximo passo a partir daí. Você pega seu telefone e tenta ver se há alguma novidade nas notícias, mas não está aparecendo nada. Você continua atualizando, mas nada funciona. De repente, ouve algumas pessoas se aproximando e ordenando que você saia da caverna. Adam está com os melhores cientistas do mundo, tentando descobrir uma solução. Todos estão apresentando soluções para ele, mas no final, nenhuma delas é viável. Eles passam horas no escritório, mas a cada minuto que corre, o sol vai ficando mais forte e o céu mais brilhante. Parece que nada pode ser feito, até que Adam teve uma ideia. Ele chama a atenção de todos e pede que o excedente de pessoas saia da sala. Ele menciona que precisam lançar um foguete no espaço para desviar a grande massa em direção à Terra antes que ela rompa a atmosfera. Eles têm apenas algumas horas antes que o céu fique completamente perigoso e inadequado para voar. Por enquanto, todos os voos ao redor do mundo foram cancelados. Há apenas uma pequena janela de oportunidade para lançar esse foguete e salvar o mundo. Adam convoca os melhores engenheiros para ajustar o foguete e os astronautas que querem se voluntariar para a missão. Eles fazem um treinamento básico rápido e começam a planejar os próximos passos. Depois de muitas instruções, estão prontos, mas há somente uma chance de desviar o grande objeto. 1 hora depois, os astronautas estão prontos e começam a entrar no foguete. De repente, você aparece do nada vestindo com um traje espacial. Você é um dos astronautas destacados para a missão. Aquelas pessoas que o encontraram na caverna eram da NASA, tentando te recrutar. Você se encontra com o Adam e ele rapidamente informa sobre seu papel. Como a missão é de última hora, não houve tempo para Adam sentar-se com você e fornecer treinamento adequado ou instruções. Você entra no foguete e toma seu lugar. Os engenheiros e cientistas se reúnem para garantir que tudo esteja em ordem antes da decolagem. O grande objeto está se aproximando e, se o foguete atrasar, derreterá quando atingir a parte final da missão. Você está amarrado e o foguete começa a chacoalhar. Todos os sistemas estão em ordem. 3, 2,
Decolar. O foguete é lançado e dispara no céu. Existem camadas extras na viseira de proteção, que é como um escudo, uma vez que você está se aproximando do Sol. Depois de alguns minutos, o foguete deixa a atmosfera da Terra e está na frente do grande objeto. O foguete fica suspenso em determinada posição estratégica, esperando o momento certo para empurrar o objeto para fora da trajetória da Terra. Enquanto isso, todos estão escondidos em bunkers quando os destroços soltos atingem a Terra. Uma equipe de limpeza está pronta para se livrar das rochas espaciais que estarão ardentes. Os bunkers estão equipados com comida, água e eletricidade, caso precisem permanecer no subsolo por muito tempo. Faltam só alguns minutos para um momento decisivo. Você aperta um botão e se prepara para lançar uma grande ponteira, tão longo quanto a Estátua da Liberdade. A ponteira é mantida em um suporte que está preso ao foguete. Ele disparará como um arco e flecha e a lançará direto no grande objeto, quebrando-o antes que derreta. A menos de um minuto antes do impacto, a flecha é esticada e lançada. A ponta da flecha tem uma broca de titânio que continuará perfurando o objeto assim que o atingir. A flecha é lançada e dispara pelo espaço, quebrando pedacinhos de objetos espaciais ao longo do caminho. À medida que acelera, finalmente atinge o grande objeto e o perfura. Mas parece que nada está acontecendo. A broca mal está passando pelo centro. Felizmente, Adam já havia pensado num plano alternativo. O foguete, ainda suspenso em seu lugar, dispara um laser para acelerar as coisas. O laser começa a derreter a massa para chegar ao núcleo. O objeto está se aproximando e acelerando, e ainda não se partiu em pedaços. Faltam menos de 2 minutos até o impacto e todos estão ficando sem opções. Adam tem um último truque na manga. Ele ordena que todos evacuem o foguete e se mudem para as cápsulas reserva. Ele quer colocar o foguete em rota de colisão direta com o grande objeto. Há muita confusão. Todos, incluindo você, dirigem-se rapidamente para as cápsulas e ejetam-se a uma distância segura. Essas cápsulas não flutuam no espaço, pois têm ar pressurizado, que permite o movimento na direção que o piloto quiser. Todos são disparados para fora do foguete enquanto ele vai a toda velocidade no objeto. Ambos estão indo ao encontro um do outro a toda velocidade. Faltam apenas alguns segundos até o impacto. O mundo inteiro está assistindo. Esse foguete é agora a única esperança que existe para salvar todos na Terra. O foguete começa a derreter antes do impacto. De repente, uma grande onda de choque agita o céu. O foguete conseguiu partir o grande objeto em muitos pedaços. O problema agora são os detritos menores caindo na Terra. Mas como todos estão em bunkers, há segurança. Adam e seus colegas comemoram. Você e o resto dos astronautas estão seguros e voltam para a Terra. A próxima fase para todos na Terra é reconstruir o que foi destruído. As pessoas terão que começar tudo do zero, mas esse é apenas o começo de um novo capítulo na vida. Em algum momento dessa longa e muito interessante história, nosso querido planeta Terra estava meio que cochilando, apenas fazendo seu trabalho planetário, girando em torno do Sol. E então, BAM! A vida começa a se tornar extravagante. As plantas e os animais começam a se exibir, mostrando sua complexidade. Avançando um pouco, cerca de 65 milhões de anos atrás, para ser exato, ocorre um desastre cósmico. Ou pelo menos é o que presumimos. Um asteroide provavelmente se chocou com a Terra, exterminando os dinossauros e outros animais de grande porte. Não podemos apontar detalhes específicos sobre o asteroide, mas sabemos que ele era extremamente grande e colidiu com o nosso precioso planeta, criando uma bagunça empoeirada que se espalhou por toda parte. Ainda hoje é possível encontrar resquícios dessa camada de poeira em rochas sedimentares. Se você cavar embaixo dela, descobrirá um monte de fósseis. Essas criaturas pré-históricas viviam muito bem antes do asteroide acabar com a festa. Pense nisso como se o planeta estivesse fazendo uma faxina, deixando um monte de espaços vazios esperando para serem preenchidos. E adivinhe quem aproveitou a oportunidade? Os mamíferos. Essas criaturinhas peludas foram as que ganharam notoriedade. Mas por que esse desastre se tornou uma oportunidade tão boa para os mamíferos? Na verdade, a explicação é muito simples. Sem grandes valentões por perto, eles cresceram, se multiplicaram, expandindo sua população. Todos os tipos de mamíferos se juntaram para preencher os espaços vazios, primatas, roedores, basicamente toda a turma peluda. Estamos falando de mamíferos placentários, marsupiais e até mamíferos que põem ovos, acrescentando uma grande variedade à mistura.
Gostamos de pensar nos primatas como nossos parentes mais próximos aqui na Terra. Qual é a história deles? Bem, há cerca de 63 milhões de anos, apenas alguns milhões de anos após a dança final dos dinossauros, os primatas decidiram que era hora de uma reunião familiar. Eles se dividiram em dois grupos, os primatas de nariz seco, que se tornaram os macacos e símios legais que conhecemos hoje, e os primatas de nariz úmido, que se tornaram lêmures e aiais. A diversão não parou por aí. Há cerca de 58 milhões de anos, os primatas de nariz seco iniciaram sua própria missão. Um convidado especial chamado Társio entrou em cena, com olhos grandes que eram perfeitos para as travessuras noturnas. Esse Társio seguiu um caminho diferente de seus parentes primatas, abraçando um nicho exclusivo e evoluindo separadamente. Até hoje, o Társio é o único primata que se alimenta exclusivamente de carne. Esses pequenos animais gostam de insetos, pequenos pássaros, roedores e até lagartos. Mas isso não é tudo que os torna diferentes. Seus olhos têm o dobro do tamanho de seus cérebros. Além disso, suas cabeças podem dar um giro completo de 180 graus, exatamente como uma coruja. Devido às suas características, os Társios são os verdadeiros reis e rainhas da noite. Com seu superpoder de rastreamento ultrassônico, eles podem localizar suas presas instantaneamente. Além disso, suas pernas e pés são como molas prontas para entrar em ação. Eles têm um osso especial no tornozelo chamado tarso, que lhes dá uma habilidade épica de salto. Daí o nome, caso você esteja se perguntando. Mas vamos deixar esses bichinhos descansando e voltar à nossa história, certo? Há cerca de 55 milhões de anos, a temperatura da Terra aumentou. Esse calor repentino foi demais para muitos habitantes e plantas das profundezas do oceano e eles se despediram. Mas toda despedida é uma oportunidade para algo novo, certo? Os mamíferos oceânicos, conhecidos como cetáceos, viram a chance e a aproveitaram. Eles entraram nesses nichos vazios, tornando-se os governantes do mar. Nessa categoria de criaturas, você pode encontrar a baleia azul e o golfinho. Um convidado primata especial apareceu há cerca de 47 milhões de anos. Os cientistas agora chamam carinhosamente o fóssil dessa criatura de Ida. Essa pequena maravilha causou um grande alvoroço, inicialmente aclamada como o elo perdido da evolução humana. Mas aqui está a parte hilária. Descobriu-se que Ida não era um de nós primatas de nariz seco, mas um atrevido de nariz úmido. Avançando para 40 milhões de anos atrás, foi quando outro grande evento aconteceu no mundo dos primatas. Os macacos do Novo Mundo, nossos primos distantes, decidiram seguir um caminho diferente e se separar de nossa linhagem de macacos do Velho Mundo. Eles fizeram as malas e partiram para conquistar a América do Sul, onde continuam vivendo até hoje. Qual é a diferença entre os dois, você pode se perguntar. Bem, uma coisa crucial que os diferencia é o fato de que os macacos do Velho Mundo tinham narinas que apontavam para baixo. Há cerca de 25 milhões de anos, outro grupo de macacos entrou em cena. E eles tinham algo especial, a ausência de rabo. Essas criaturas únicas viriam a se tornar nossos parentes mais próximos. Estamos falando de macacos e grandes símios, a turma descolada que compartilha muitas semelhanças genéticas conosco. O primeiro macaco a se libertar da loucura dos macacos foi o gibão. Há cerca de 18 milhões de anos foi quando esse pequeno acrobata entrou em cena. Alguns milhões de anos depois, os grandes macacos também fizeram sua grande entrada. Os orangotangos foram os pioneiros, aventurando-se nas regiões selvagens do sul da Ásia. Estamos nos aproximando cada vez mais do presente. Há 7 milhões de anos, os grandes macacos fizeram uma grande bifurcação na estrada evolutiva. Um caminho levou aos nossos ancestrais, o futuro Homo sapiens, e o outro caminho levou aos chimpanzés e bonobos. Esses dois ramos de primatas permaneceram unidos por alguns milhões de anos antes de finalmente seguirem caminhos separados. Há 5 ou 6 milhões de anos, um macaco revolucionário chamado Ardipithecus entrou em nossa história evolutiva. Ele tinha um talento especial, o bipedalismo. Isso mesmo, esse foi um dos primeiros macacos a andar sobre 2 pés, o que provavelmente fez com que seus amigos primatas levantassem 1 ou 2 sobrancelhas. No entanto, os verdadeiros protagonistas chegaram a cerca de 4 milhões de anos, a equipe do Australopithecus. Esses foram os primeiros membros da subtribo hominina, nossa tribo. O que os tornou tão especiais? Bem, provavelmente o fato de que eles trouxeram à tona algumas ferramentas de pedra para ser preciso. Parece que em algum momento de sua evolução, esses primatas inteligentes começaram a usar pedras para facilitar a vida. Agora chegamos a um ponto de virada crucial em nossa história.
Há cerca de 2 milhões de anos, nossos ancestrais enfrentaram uma escassez de alimentos. A sobrevivência do mais apto era o nome do jogo, e 2 estratégias surgiram. O primeiro grupo optou por mandíbulas mais fortes, o que lhes permitia mastigar alimentos duros, como nozes. O grupo 2 teve uma ideia diferente. Eles optaram por mandíbulas mais fracas, mas cérebros maiores. Eles queriam ter acesso a uma gama maior de opções de alimentos. Obviamente, o grupo com cérebro maior levou o prêmio. E é aqui que nossa turma entra em ação. Há cerca de 2 milhões e meio de anos, um tipo de primata, também conhecido como faz-tudo, deixou sua marca na história. Esses seres inteligentes tinham cérebros maiores e sabiam como fazer bom uso desses neurônios. Há aproximadamente 1,9 milhões de anos, surgiu uma nova estrela, o Homo erectus. Essas criaturas não apenas andavam eretas, mas também tinham cérebros com quase o dobro do tamanho do faz-tudo. Eles pegaram o mundo de surpresa, tornando-se os primeiros de nossos ancestrais diretos a se aventurar fora do continente africano. Eles até sabiam como domar o fogo. Há aproximadamente 700 mil anos, o mundo presenciou uma revolução. Surgiram as primeiras evidências da culinária. E há cerca de 500 mil anos, nossos ancestrais decidiram que era hora de ficar um pouco mais na moda, vestindo as primeiras evidências de roupas. Nossa própria espécie surgiu há apenas 300 mil anos. Eu lhe disse que estávamos atrasados para a festa, mas o mundo nunca mais foi o mesmo depois do surgimento do Homo sapiens. Os humanos anatomicamente modernos. Junto com nossos outros parentes, surgimos prontos para conquistar o mundo com nossas mentes inovadoras e sociedades complexas. O caminho exato de nossa evolução permanece um pouco misterioso, mas o que sabemos com certeza é que os neandertais também se juntaram à festa em algum momento. Com o desenvolvimento do Homo sapiens, nossa capacidade de linguagem também cresceu. A fala moderna teria surgido praticamente junto com nossa espécie. Começamos a nos expressar, a compartilhar histórias e a moldar o mundo com nossas palavras. Então, aí está. Foram necessários 13,8 bilhões de anos de história cósmica para que os seres humanos fizessem sua estreia. Pense nisso, 99,998% do tempo desde o Big Bang, nós nem estávamos por aqui. Nossa espécie, Homo sapiens, é a caçula da família da Terra, existindo apenas em uma fração mínima da linha do tempo do universo. No entanto, em um piscar de olhos, conseguimos desvendar toda a história que levou à nossa existência. A história não terminará conosco, é uma saga contínua que continua sendo escrita a cada momento que passa.